Pois então, nós britânicos concordamos com o Tratado de Viena. Depois, quando Napoleão fez toda aquela blasfêmia, toda aquela porcaria sobre a Europa, nós devemos finalmente consertar as fronteiras, não acham? Sim, o czar russo acaba de autorizar. Nós devemos corrigir essas fronteiras e tomar cuidado, pois a mãe Racha não pode passar por uma coisa dessas e tirar o nosso czar. Ah, sim, muito bem pontuado, Rússia. Nós devemos sim acabar com essa ideia desses malucos blasfemando contra nosso Deus e destruindo a nossa Europa com suas revoluções liberais. Todos de acordo? Sí, británicos, estamos de acuerdo con tú, porque si la revolución que afectara a la Europa aparecer en nuestro país, estaremos en una situación mucho peor que la Francia. Sim, nós do Reino da Holanda acreditamos no mesmo. Bom, parece que todo mundo aqui concorda, não é mesmo? Que feliz que eu estou ao ouvir isso. Eu acredito que nossa Europa não precisará de reis sem cabeça nunca mais. Então, estão todos de acordo a isso e a criação da Santa Aliança como maneira de defesa para que nessas revoluções aconteçam. De acordo também? Bom, aparentemente isso é uma boa ideia, irmãos britânicos, pois nossa monarquia não cairá para esses franceses malditos que me foram invadir. E muito bem, Império Britânico, muito bem. Nós devíamos fazer isso para que as revoluções em los novos países não aconteçam novamente. Sim, estou de acordo aqui. O reino holandês está de acordo. Bom, se é assim, nós britânicos acabamos o Congresso de Viena. Muito obrigado pela presença. Aposto que nada de ruim acontecerá, não é mesmo? Olá pessoal, bem-vindos ao Miguel Cano. E hoje a gente vai falar de uma das coisas muito interessantes, como vocês já viram na minha incrível atuação atrás, que é o Congresso de Viena e os movimentos sociais na Europa. Então, para a gente entender todo esse contexto, vem comigo, que a viagem é muito longa. Bem, a Europa teve muitas mudanças territoriais durante o século XIX e XVIII. Isso por causa da ascensão desse cara aqui, Napoleão Bonaparte. Esse cara que dominou a França e se tornou inclusive imperador durante um longo período, fez do novo Império Francês uma grande potência e acabou decidindo invadir todo mundo. Só que como todo imperador, um dia ele morre, ou caindo, ou literalmente morrendo. E foi isso que aconteceu. Bom, como pode se esperar, alguém que invade um monte de lugar bagunça o mapa. E o mapa da Europa já era uma bagunça. Então você imagina, um lugar bagunçado ficou mais bagunçado ainda. O que vai acontecer? Os países vão se organizar para arrumar. Assim surge o Congresso de Viena, que além disso veio com a intenção de criar algumas coisas. Primeiro eles criaram a Santa Aliança, que entre os reinos europeus, impérios como o Império Russo, Império Britânico e até o Austríaco, eles iriam se unir em nome da religiosidade e também para enfrentar diversos liberais. Isso porque em uma monarquia tradicional, o governo tem a participação da igreja, do clero, e tendo em vista as recentes revoluções ocorridas na França nos anos de 1793, você pode pensar que os reinos europeus estavam literalmente ameaçados por uma sombra e por um grande problema que era essa revolução, que isso resultaria na Primavera dos Povos, que é inclusive bastante importante. Primavera de alguma coisa normalmente é citado quando a gente fala de revoluções e protestos ocorrendo em diversos lugares. Recentemente, em 2011, por essa época tivemos a Primavera Árabe em diversos países ali da Península do Oriente Médio e também do Norte da África. Bem, com tudo isso acontecendo, a população vai ficar calada ou a população vai fazer revolução? Você pode dizer que ela vai fazer revolução. Você está certo? Bom, você está certo. Isso porque existiam movimentos dentro daquele contexto que estavam ganhando popularidade e que estavam mostrando maneiras de como o governo no futuro deveria funcionar. E é disso que a gente vai falar agora. Eles
Iniciando então o movimento liberal. Liberalismo. Liberalismo é uma palavra que a gente ouve muito atualmente, mas ela existe desde essa época, como uma ideia filosófica, rejeitando o poder absoluto, as autoridades dogmáticas, aceitando o individualismo, a ideia de liberdade, né? Uma ideia muito enfatizada por países como os Estados Unidos, por exemplo. A freedom, como eles gostam de chamar, the land of freedom. E essas ideias liberais, elas ficaram muito populares, principalmente em relação ao poder absoluto do rei, e principalmente em relação à nossa economia, né? Que na época parte do Estado comandava essa economia. E para essas pessoas era interessante crer nessas ideias. No caso, eles tinham algumas coisas como igualdade entre direitos. Ainda havia sim certas desigualdades, homens e mulheres e trabalhadores empregados. Porém, nós tínhamos sim mais igualdade em relação ao que a gente tinha antes, né? Tínhamos dinheiro, a introdução de fundamentos da sociedade liberal, tínhamos também liberalismo econômico, propriedade privada, onde estávamos chegando mais ou menos, estamos literalmente desenvolvendo um capitalismo liberal, que é o que atualmente nós falamos tanto por aí. Você vê, Chile, por exemplo, foi um país, e ainda é um país com uma economia altamente liberal aqui na América do Sul. Você vê países como a Holanda, você vê países como até Portugal, se você for parar para pensar um pouco, embora Portugal tenha feito as reformas agrárias e tal. Mas, basicamente, é isso que é o liberalismo. Liberdade econômica, mais direitos e contra o absolutismo monárquico. Ora, camaradas, acho melhor a gente parar de falar desse capitalismo todo e vamos falar de comunismo. Mentira, não é comunismo ainda, é socialismo. Bom, nessa época, a gente tinha um contexto social muito diferente do nosso, né? Você vê aqui países do nosso tempo atual, principalmente os países nórdicos, com sistemas semelhantes, né, a uma democracia social, um sistema nórdico chamado, né? Mas nessa época a gente não tinha nada disso, a gente não tinha uma pressão muito grande pelo trabalhador, era 12 horas na chicotada. E o socialismo veio a criticar essa desigualdade social que ocorria com tanta frequência na nossa sociedade mais moderna, né, do século XIX. Robert Owen e Saint-Simon foram os exemplos, no caso criticando o capitalismo. Logo em seguida veio Louis Paul, que foi líder da Revolução de 1848, como ele falou, e eles defendiam um chamado socialismo utópico. Bom, para você que não lembra das aulas de sociologia, o socialismo utópico é um socialismo criado dentro de um ideal literalmente utópico. É um ideal o qual é chamado pela sua, como podemos dizer, pela sua perfeição, por um lugar onde a sociedade funcionaria perfeitamente, baseando-se nas teorias. É utópico, pois não há de realmente dizer que isso funcionaria, pois a gente nunca testou. E vemos agora também o socialismo científico. O científico, lançado inclusive por Karl Marx, um grande filósofo alemão que mudou o curso da história do século XX inteira. Se não fosse esse cara, a gente não veria diversas coisas e você não veria diversos filmes. Esse cara, ele foi responsável pela criação do socialismo científico, o qual fazia entre uma luta de classes, o manifesto comunista, que o proletariado de todo mundo univos, que inclusive isso é uma música, o Le Internationale. Bom, as forças de produções, relações sociais, materialismo histórico e, no futuro, que a igualdade só seria possível da abolição das classes sociais, comunismo, que é o que a gente vai falar. Com o lançamento de alguns livros como o Das Kapital, por exemplo, ou o Kommunismo, tá, não vou conseguir ler, tá muito estranho, mas todos esses coisas, no caso eu peguei uma imagem na internet aqui dos livros, tá, e eu li o Das Kapital e o outro não tô conseguindo ler, mas como vocês podem ver, a gente teve essa diferença entre essas pessoas. No caso, ele dizia que o socialismo era inclusive um período intermediário pro comunismo. Isso porque, dizia-se ele, que passaríamos durante certo período
até chegarmos ao comunismo. Bom, eu não vou falar a minha opinião aqui, mas você pode tirar as suas conclusões sobre o assunto. É isso que o Karl Marx disse. Bom, voltando aqui, agora a gente vai falar do pensamento social cristão, o qual os pensadores cristãos eles se voltam por uma questão social da época, só que sem questionar frontalmente o capitalismo. Eles não questionavam o capitalismo assim. Eles queriam uma conciliação entre o capital e o trabalho. Eles eram totalmente contra o marxismo. Eu não sei. Essa daqui normalmente você pode ver, né? Porque você tem ali uma ligação, principalmente em certas religiões, entre o capitalismo. Só que é basicamente isso. Ela defendia que os industriais reconhecessem certas reivindicações. A igreja não é um sistema muito capitalista, assim, não é um sistema realmente com extremo desse capitalismo que nem os industriais, né? A gente tem uma certa diferença aí. Inclusive, com o principal documento foi o Rerum Novarum. Agora vem o anarquismo. Anarquismo é o caos, em resumo. A diferença dele do socialismo que a gente acabou de falar é totalmente relacionada com o quão rápido, o quão apressado eles queriam fazer isso. Eles queriam quase que imediatamente fosse abolido o Estado, fosse abolido tudo. Essas eram as ideias anarquistas. Inclusive, a comparação que a gente pode fazer é que a tomada do Estado pelos trabalhadores no regime socialista, já no anarquista, eles decidem uma extinção do Estado. Pensa no lugar que você vive, não existiria mais este Estado. Algumas coisas que você pode levar em consideração e que são interessantes é a Commune de Paris e também o último Estado aqui que a gente vai falar agora. São duas coisas muito importantes. São o positivismo, que é uma extrema valorização. Nessa época, a gente tinha uma valorização da ciência muito grande. Inclusive, existe um jogo muito bom que chama Red Dead Redemption 2, que se passa nessa época, um pouco pra frente, na verdade, lá pra final, né, 1899, mas até nessa época a gente via um enorme uso da ciência, né, a ciência estava ganhando aula, um alto poder, né? Método científico, e tudo isso estava ganhando. E aí tivemos os estados no positivismo, que é o teológico, o metafísico e o positivo, que o positivo é por meio do raciocínio e da observação, passa a entender os fenômenos. O metafísico é que surgem as primeiras reflexões, e o teológico é que os fenômenos do mundo são interpretados como resultado de uma vontade divina. Por fim, a gente tem o darwinismo social, que é um tema muito polêmico, é um tema muito discutido, que, como vocês sabem, né, nas primeiras aulas de biologia, Charles Darwin, o famoso cientista, criou a teoria darwinista sobre a adaptação dos povos, né? E foi adaptada por algumas pessoas para fazer o darwinismo social. Não que ele tenha realmente criado o darwinismo social, ele não criou. O que queria? O darwinismo social tinha como plano classificar as raças, sendo que certas raças dos seres humanos tenderiam a ser mais fortes que outras. A maioria é em relação aos brancos, né? Os brancos seriam mais grandes, eles seriam mais fortes, e os outros seriam inferiores. Essa era a questão do darwinismo social, né, da época, e que era inclusive uma teoria científica, atualmente é considerado pseudociência, e que é um dos movimentos aí desta época que é importante você lembrar. Bom, pessoal, agora esse é o fim do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Se você quiser checar mais vídeos meus, entre no meu canal. Um abraço aí para todo mundo e tchau.